Renato Paiva manda real na coletiva antes do jogo contra o Palmeiras. E com certeza um dos dois craques, Estevão ou Igor Jesus, vai se despedir de vez do futebol brasileiro, porque ambos estão vendidos e o último jogo será o último jogo do seu time no Mundial. Ou é o Botafogo que roda, ou o Palmeiras roda. Então um dos dois se despede do Brasil neste sábado. Isso e muito mais agora, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, que tá muito bom. Do conhecimento mesmo, e isso a gente destaca dos dois lados, por mais que o trabalho do Renato Paiva seja mais curto, né, chegou esse ano ao Botafogo, mas os próprios jogadores se conhecem de embates recentes e que valeram muita coisa, né, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro esse ano foi entre Palmeiras e Botafogo, mas do ano passado a gente tem vários remanescentes de um jogo que praticamente foi uma final dentro de pontos corridos, que foi o jogo vencido pelo Botafogo no Allianz Parque. Além do mata-mata da Copa do Brasil, né? Exato. Até aqui é uma trilogia, né? São três, assim, grandes marcos, três jogos entre Botafogo e Palmeiras que serão eternamente lembrados. O jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 23, aquela virada histórica com um show do Hendrick no Newton Santos. A Libertadores de 24, aquele jogo inesquecível, que o Botafogo segura o resultado até o final e joga muito bem contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque e se classifica para as quartas de final naquela ocasião. E o jogo do Campeonato Brasileiro também. Um momento ali que o Botafogo chega muito pressionado. Uma semana difícil. Viajar pra final, né? Viajar pra final e vinha de uma sequência de resultados ruins, né? Sim. Havia ali a dúvida se o Botafogo não vai fraquejar, não vai, né? Pode perder esse título. O Botafogo tinha uma sequência fora de casa além do Palmeiras, depois pegava o Inter no Beira-Rio. E se perde o jogo do Palmeiras passa o Botafogo. Sim. O Palmeiras abria a vantagem do Botafogo. Aí ele já ia fragilizado pra final, ir na volta. E o Botafogo joga melhor e ganha dentro do Allianz Parque. Então, uma trilogia que eu não sei, tem alguma palavra que... quarto episódio, enfim. Quando faz sucesso, vai até o filme 10. Vai até o filme 10. Pode ser. E assim, todos os jogos têm sido muito bons, né? Se a gente pega ali, o nível dos jogos tem sido altíssimos. Do primeiro turno do Brasileirão de 23 também tinha sido bom. Ano passado, os dois jogos do Brasileirão foram bons, de Libertadores. E a estreia das duas equipes esse ano foi um bom jogo também. O Botafogo foi um pouco melhor dentro do Allianz Parque, mas foi uma partida bem interessante. Só pra gente trazer o assunto, já que você trouxe os duelos recentes, a gente preparou só alguns números do mata-mata, por exemplo, dos confrontos entre Botafogo e Palmeiras, pensando em duelos de mata-mata, né? Como será agora amanhã nas oitavas de final dessa Copa do Mundo de Clubes. E aí tem uma ligeira vantagem para o Palmeiras. A gente considerou os últimos 14 jogos, e aí tem 5 duelos vencidos pelo Palmeiras, 3 pelo Botafogo. Isso aí considerando o duelo como um todo, né? Tem duelos com 2 jogos, por isso são 14 partidas, 4 vitórias para cada lado, 6 empates e até nos gols é muito parecido. São 18 gols para o Palmeiras, 17 para o Botafogo. Isso a gente está considerando em mata-mata esse confronto, esse duelo Botafogo e Palmeiras, que a gente, como o Coutinho já trouxe, né, alguns jogos recentes muito marcantes, principalmente nos 3 últimos anos, onde decidiram campeonatos brasileiro e Libertadores, mas decidiram ali momentos importantes da competição. Nesse mata-mata, claro, tem a Libertadores do ano passado, mas para trazer ainda mais números desse confronto, Betão, e que ganhou essa rivalidade, esse peso aí do Abel contra o Botafogo, porque justamente por esses últimos anos terem dividido o protagonismo em algum momento, né? Então, pro lado do Botafogo, importante que 2024, né, que o Coutinho lembrou a eliminação do Palmeiras da Libertadores e o grande jogo do retorno do Brasileiro, era o Botafogo do Arthur, que foi um Botafogo que conseguiu evitar essa tática do Abel, sempre de neutralizar o jogo, travar o jogo, então ele conseguiu evitar pênalti, resolveu a questão dentro ali dos 90 minutos. Já na estreia do Brasileiro, que lógico, as duas equipes buscando ainda uma formação, principalmente o Botafogo com o Renato, já foi um empate, o jogo mais que eu acho que eu tô achando que esse jogo de amanhã, mais com cara do primeiro turno do Brasileiro do que com os confrontos do ano passado do Arthur pelo Botafogo. Eu não sei se o Renato vai lançar a mão da tática que ele fez com o PSG, mas acho que o Abel vai travar esse Botafogo, vai tentar de qualquer forma travar o Botafogo. A gente já viu o Abel fazendo isso em vários momentos, não vai se expor. E até fazendo uma previsão com o pessoal no debate, eu vejo um jogo indo para prorrogação, esse jogo. Não sei o que vocês acham, mas eu não vejo nem Palmeiras nem Botafogo definindo esse confronto nos 90 minutos. Haja coração pro torcedor brasileiro nesse primeiro confronto das oitavas de final. Amanhã, 1h da tarde. Vamos relembrar agora, então, os últimos episódios dessa trilogia, que pode aumentar, né? A gente sabe que no cinema, quando dá certo, vai fazendo filme sem parar. Vamos ver, então. Os Furiosos vai ter um 10, né? Exatamente. Quem garante que não vai ter o 11, né? Exatamente. Vamos ver, então, os últimos episódios desse enfrentamento entre Palmeiras e Botafogo.
Palmeiras e Botafogo. Quem vencer avança às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, elevando a nível mundial uma rivalidade recente que começou em 2023. E o Botafogo com esse empate, 100% de aproveitamento. 2 rodadas já. Enquanto o pessoal fala aí, segue o líder, o Palmeiras ouviu. A 2 pontos só do Botafogo. A briga seguiu. E no primeiro confronto direto entre os times... Aí a cobrança ali na marca do pênalti, bate, rebate, tirou Zé Rafael, voltou, Tiquinho, perna esquerda, batida! A festa é do Botafogo! 1-0, gol de Tiquinho Soares, tirando o Palmeiras, inclusive, da segunda posição. Dar os parabéns ao nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão. Seguimos com pés no chão. Passadas 12 rodadas, uma campanha irretocável, 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Quem segura o Botafogo? As saídas de Luiz Castro e de toda a comissão dele foram oficializadas numa nota de apenas 8 linhas. E hoje o Botafogo, no primeiro jogo sem Luiz Castro, venceu e venceu bem o Vasco. Temos um líder isolado do Campeonato Brasileiro e é o Botafogo! O Palmeiras vai dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E para a torcida do Botafogo, líder desde a terceira rodada, a questão é: quanto falta para chegar ao título? O Botafogo só perde nesse momento para ele mesmo. Mas no segundo turno, a confiança do então líder desabou. E no reencontro com o Palmeiras, dessa vez no estádio Newton Santos... Virada histórica! Virada do Palmeiras, Murilo joga pro gol! Quando eles gritaram campeão ali no aquecimento, eu fiquei com querendo ou não, é difícil falar ódio assim no coração. Botafogo chega a 10 jogos sem vencer. Torcedor chamando jogadores de pipoqueiros. Com a queda de rendimento, o Botafogo viu outros concorrentes entrarem na disputa pelo título. E o Brasileirão tem um novo líder. E ele é o Palmeiras e ele veste verde. Palmeiras, campeão brasileiro em 2023. A rivalidade cresceu ainda mais ano passado. O Botafogo vivendo um grande momento na Série A. Muita gente chegando no estádio. O Botafogo é o líder. O Palmeiras também tem a mesma pontuação, tem os mesmos 33 pontos do Botafogo. E o Botafogo vence! Fim de jogo! O Botafogo vence! 1 pro Botafogo, 0 pro Palmeiras. E a festa é toda botafoguense, uma linda festa. E quando os times se encontraram nas oitavas da Conmebol Libertadores... É a chance do Botafogo de reverter um trauma. Aquele jogo contra o Palmeiras foi traumático. O Glorioso está nas quartas de final da Libertadores 2024. O grande dia chegou. Palmeiras e Botafogo valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Encontros entre Botafogo e Palmeiras nos últimos anos virou sinônimo de jogaço e até história, né? Olha a cobrança do escanteio, bola com efeito, Adrielson! Gol! Pra espantar de uma vez o fantasma que surgiu no ano passado num jogo contra o Palmeiras. Reluz a estrela solitária nos céus do Brasil. Definitivamente é tempo de Botafogo. O Botafogo conquista o Brasileirão 2024. Amanhã, mais um confronto, num palco global. Quem leva a melhor? Só isso, quem leva melhor? Quem será o brasileiro que avança às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes? Entrevista coletiva, agora é a vez de escutarmos Renato Paiva, já falou por lá, o técnico do Botafogo, vamos acompanhar. Boa tarde, Renato. Sofia Miranda, da TV Globo. Hello, blonde girl. Vim da Califórnia, né? Agora estamos aqui, vamos lá. Renato, a gente viu que hoje o Jair não treinou junto com o restante do elenco, então a gente queria saber qual é a real situação do Jair para esse jogo de amanhã, se ele está disponível, e caso ele não esteja, quais são as condições do Caio de jogar. O Caio já não joga há um tempo, imagino, se há a possibilidade do David Ricardo entrar do lado do Barbosa, qual a situação do Jair, a situação da zaga nesse momento? Boa tarde. É dúvida, é um facto, é dúvida. Esperamos que ele consiga recuperar, estamos a trabalhar nisso.
Ele e o Barbosa têm feito uma dupla importante nas sinergias em que eles se encontram no jogo e, portanto, já estão muito identificados um com o outro. Não tem absolutamente nada a ver com o Caio, mas o que tem a ver com o Caio é esta identificação que o Barbosa e o Jair têm, que o Caio ainda não tem, que vai tendo com os treinos desde que chegou e que não são assim tantos. Portanto, vamos tentar fazer com que o Jair jogue. Se não jogar, pois eu terei que pensar se será o David, se será o Caio. Tem as suas coisas boas e más. 2 zagueiros de pé esquerdo, que influencia a minha saída de bola, a nossa saída de bola. Se jogar o David, o Caio tem essa questão de estar menos identificado, mas também é um jogador com muita experiência, com uma trajetória já internacional interessante e que naquilo que é a questão física e disponibilidade para o jogo está muito bem. Agora é isto, é nós percebermos, fazermos uma análise, e eu ainda tenho até amanhã para decidir isso e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Renato, aqui. Bruna da Casa TV. Renato, oi, Bruna. Olá. Muitos jogadores, depois da classificação, desabafaram um pouco sobre como machucou em cada um deles ver os memes, a desconfiança nas redes sociais e que eles usaram isso como motivação, né? Como é que você avalia toda essa desconfiança? Você acha que o Botafogo chega mais respeitado nas oitavas de final? E qual a falta que o Gregory vai fazer nessa partida? Foi um bocadinho isso, mas acho que isso era universal e era normal, era expectável. Aliás, no nosso grupo estava o Paris Saint-Germain, que é só o campeão europeu, apesar de nós sermos o campeão da Libertadores, mas eu também já disse isso. Nós somos o campeão da Libertadores em clube, mas metade da equipa campeã da Libertadores já saiu e, portanto, já houve mudanças, o que não acontece com o Paris Saint-Germain, que tinha ganho a Champions há 3 semanas atrás. E depois era o Atlético de Madrid, que era só o 3º classificado de La Liga. Até é normal que o mundo do futebol olhe com essa, por um lado, desconfiança, por outro lado, desconhecimento, porque também entendo que a Liga Brasileira não seja uma liga que seja vista na Europa com atenção, a não ser pelos scouts dos clubes. Portanto, não é algo que me choque essa questão. Choca-me mais quando é interno, quando é dentro do Brasil. Isso choca-me um bocadinho mais, porque é a dicotomia entre eu acho que os outros são favoritos ou eu quero que o Botafogo perca porque eu sou de outro clube. E eu repito, eu não consigo ter essa postura. Eu tenho o meu clube em Portugal, mas nas competições europeias eu queria que ganhassem todos os portugueses. E portanto eu estou assim também. Eu tenho muita pena que haja um confronto amanhã, Palmeiras-Botafogo, significa que uma equipa brasileira vai passar, mas outra vai ficar. E eu preferia que houvesse outro tipo de confrontos para tentar passar às 4. E se pudéssemos fazer semifinais com as 4, fantástico, eu estava encantadíssimo. Portanto, o que se falou não é a essência daquilo que é a motivação principal para os nossos jogadores. Eles têm consciência, e é isso que eu estou sempre a pedir e que pedi desde que cheguei, tenham consciência daquilo que são, daquilo que fazem, do grupo que são, de como se comportam perante a adversidade, e aquilo que eu lhes disse sempre e transmiti para fora, fiz questão de transmitir para fora, não só para eles, mas também para fora. Aquela questão das montanhas para subir, mas já alguém subiu, o Everest, do cemitério dos favoritos e tal, eram mensagens que eu passava para fora, mas que reforçava aquilo que eu dizia dentro. E sei o ADN dos meus jogadores, e portanto a partir daí sabia que são 11 contra 11, tínhamos era de facto que encontrar estratégias para jogar estes jogos, porque hoje em dia com os mídia e em especial com a internet e tudo isso, há 2 tipos de futebol. Há o futebol da vida real e o futebol do Walt Disney. Okay? No futebol da vida real, tu tens de perceber quem és, contra quem jogas, e nem sempre podes jogar da mesma forma, porque às vezes não te é permitido, ou pela qualidade do adversário, ou pela postura tática do adversário. No futebol do Walt Disney, nós temos que jogar todos ao ataque e quase que jogamos sozinhos, e depois de ganharmos ao Paris Saint-Germain, na cabeça das pessoas nós tínhamos de ter atrocidade do Atlético de Madrid.
Até vou contar uma história que me cruzei com um torcedor. Isto está a ser bom porque dá para interagir com muitos torcedores. E ele dizia-me que devíamos ter jogado de outra forma, se jogássemos de outra forma contra o Atlético de Madrid, teríamos ganho com certeza, e porque fomos muito defensivos. E eu perguntei-lhe, ok, é a sua opinião, eu respeito, mas diga uma coisa, quantas vezes viu o Atlético de Madrid jogar este ano? E ele disse, não vi nenhuma. Portanto, está explicado. Isto é um bocadinho o futebol do Walt Disney. Eu acho que deve ser assim, eu penso que deve ser assim, e portanto vamos fazer todos assim. Como tivemos a infelicidade, claro, com o mérito do Atlético de Madrid, de 5 minutos do fim sofremos um golo, já está tudo mal. O que tinha funcionado com o Paris Saint-Germain. E isto é os números, é o resultado final que funciona ou não funciona e que dita se de facto és muito bom ou não és muito bom, e as pessoas não querem nem saber quem é que está do outro lado. E, portanto, muito consciente com aquilo que fizemos, muito orgulhoso com aquilo que fizemos, percebendo claramente na teoria e na prática foi o grupo mais difícil de todos. Fizemos 6 pontos todos e houve um que não passou, veja bem. Portanto, estamos orgulhosos de estar aqui, preparados para fazer este jogo, e agora o trajeto é muito bonito, mas também já disse aos jogadores, não dá para continuar à sombra ou descansar de que ganhámos ao Paris Saint-Germain e que nos apurámos no grupo da morte. Por amor de Deus, já acabou, já passou, é história, é museu, é fantástico, permite-nos estar aqui, mas agora aqui o que nós queremos é ganhar ao Palmeiras e passar às quartas de final. Falando em ponto forte, o Betão já falou aqui que acha que vai para a prorrogação. Se tivermos pênaltis, Botafogo e Palmeiras têm grandes goleiros como pontos fortes. Luzes e fumaça para reverenciar 2 paredões. De um lado, John, goleiro do Botafogo. Do outro, o Everton, goleiro do Palmeiras. Ídolos e candidatos a protagonistas do jogão de amanhã na Filadélfia. O alvinegro John e o palmeirense Everton dividem a mesma responsabilidade: fechar o gol durante os 90 minutos regulamentares e, se necessário, por mais 30 de prorrogação. E caso o empate em campo persista, eles farão um duelo particular. Disputa de pênaltis. Consultamos nosso gato mestre para comparar o rendimento dos 2 goleirões em pênaltis. Em sua 8ª temporada no Palmeiras, o Everton já teve 98 pênaltis contra. Sofreu 73 gols e levou a melhor 21 vezes, sendo 14 defesas. Já o goleiro John, em sua 2ª temporada no Botafogo, teve 18 pênaltis contra. Sofreu 14 gols e não foi vazado 4 vezes, sendo 2 defesas. O Everton tem caixa para falar sobre pênaltis. Aliás, tem defesa do Everton que faz o torcedor do Botafogo lamentar até hoje. Autorizado, com fé no pé, o Everton! O Everton é o nome do paredão! Foi na traumática derrota alvinegra por 4-3 no Nilton Santos pelo Brasileirão de 2023, jogo que marcou o início da arrancada palmeirense rumo ao título. O paredão Everton repetiu a dose no Brasileirão deste ano, contra o Fortaleza. Lucero contra o Everton. Olha o pênalti, Lucero bateu o Everton! O Everton pegou! Até em Mundial de Clubes, o Everton já pegou pênalti. Foi contra o Al-Ahly do Egito, na disputa do 3º lugar em 2021. El Zulia partiu, bateu, defendeu o Everton! John é 8 anos mais jovem que o Everton, mas também impõe respeito debaixo das traves. Romero bate, Romero contra John. A expectativa, o pênalti, Romero, bateu pro Corinthians, John! John! O paraguaio Romero quis fazer paradinha no Brasileirão do ano passado e se deu mal. John também brilhou nas quartas de final da Libertadores do ano passado. Foi na disputa de pênaltis contra o São Paulo, no Morumbi. Nestor, pé esquerdo, bateu, John! É o nome do paredão! Defendeu, John! Silencia o Morumbi! Nessa Copa do Mundo de Clubes, John e o Everton sofreram 2 gols cada, mas ainda não encararam penalidades. Fato é que, com ou sem disputa de pênaltis, Palmeiras e Botafogo estão muito bem servidos debaixo das traves. O Everton, ou John, apenas um dos paredões, seguirá firme na Copa do Mundo de Clubes após o duelo de amanhã.
Muitos duelos individuais aí desses dois grandes times brasileiros, Palmeiras e Botafogo amanhã, 13h. Duelo pelas oitavas de final. Lembrando que a gente começa 10 horas da manhã já aquecendo para esse jogo no Sport TV News. Depois vem o nosso aquecimento 11h30 da manhã. É bom demais. E 13h, a bola rolando, tudo sobre o Palmeiras e Botafogo. Fala, Zupac, grande abraço para você. Já coincidimos por aqui na Filadélfia, logo mais estaremos juntos novamente no estádio para as entrevistas coletivas. Grande abraço também para todo mundo aí no Brasil, em especial para o nosso convidado Marquinhos. Falando um pouco de como está essa preparação do Botafogo, a gente está no centro da cidade da Filadélfia e é por aqui que o Botafogo já está há alguns dias fazendo os seus trabalhos no centro de treinamento do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL. Hoje pela manhã mais um treinamento, a gente pôde acompanhar aqueles primeiros 15 minutos, sem dar muitas dicas, né? O Renato Paiva tem uma situação importante para definir, que é quem vai ocupar a vaga do Gregory, que está suspenso depois de levar 2 cartões amarelos. Uma das opções, por exemplo, é o Newton para manter a formação que a equipe está jogando, colocar ele ali no meio de campo. Outra variação, e aí já mudando um pouco a formação tática, um possível 4-2-3-1, seria a entrada do Cuiabano. Essa é uma possibilidade grande. Menos provável é imaginar que ele volte a jogar com 2 atacantes, pelo menos de início, como aconteceu contra o Seattle Sounders, né? Ele acaba depois mudando o esquema da equipe com a entrada do Alan nessas 2 últimas partidas, que trazem justamente também, apesar da derrota para o Atlético de Madrid, mas principalmente a vitória sobre o PSG, muita confiança para a equipe do Botafogo em relação ao que foi a chegada aqui, e muitos imaginando que seria, e era de fato muito difícil passar para as oitavas de final com um grupo complicado, 2 times europeus, um deles o atual campeão da Champions League, mas isso trouxe muita confiança para os jogadores, que hoje também diziam em relação a justamente agora pegar um time brasileiro, né? Traziam um pouco de a parte boa de você já conhecer mais o seu adversário, de ter também até essa certa rivalidade por últimas disputas de Libertadores, Brasileirão. O Igor Jesus até foi na contramão nesse sentido, falou que não vê tanto essa questão da rivalidade, que seria enfrentar o Palmeiras vai ser como se fosse também enfrentar um europeu, ou seja, não muda a forma como a equipe do Botafogo vai encarar essa partida, com essa única mudança obrigatória que deve ser essa ausência do Gregory, deve ser realmente a única que marca essa situação para o Botafogo, embora o Jair não tenha participado no início do treinamento, a parte que a gente pôde acompanhar, ele estava fazendo trabalho separado dentro da academia, claro. A gente espera que ele possa estar à disposição do técnico Renato Paiva, mas é um ponto de atenção para a gente saber um pouco mais ao longo do dia, principalmente na entrevista coletiva do treinador do Botafogo. Afinal de contas, o Botafogo também já perdeu um zagueiro nessa disputa do Mundial. O Bastos não chegou a jogar, mas já voltou para o Brasil depois que a lesão no joelho dele se agravou, não teve condições de seguir por aqui. Então, retornando ao Brasil para poder fazer esse tratamento. E, claro, muitos torcedores do Botafogo ao longo do dia a gente vai acompanhar, porque foi assim em Seattle, também em Los Angeles, aqui na Filadélfia, aos poucos também, eles chegando para poderem acompanhar de perto esse duelo brasileiro, esse Botafogo e Palmeiras, e aqui dos Estados Unidos a gente manda de volta para vocês aí no Brasil. Sem dúvida alguma, uma bela melhorada no clima, na temperatura, né, Pascoal? 37 é uma coisa, 30 é outra, é outro jogo. Não, já melhora muito, porque o jogador, claro, tem um desgaste físico natural, mas com aquela sensação térmica de 37, né? Quando olha, o rapaz pega assim e fala assim, deixa eu ver quantas temperaturas é os graus. Aí o cara não desmaia, só de olhar no termômetro o que está acontecendo. A gente viu em alguns momentos desse Mundial de Clubes, os jogadores colocando as mãos e o corpo assim, praticamente dentro de uma piscina de gelo que o pessoal leva para o banco de reservas. E eu acho que isso vai acabar sendo reproduzido também nessa próxima partida, né? Mas com 28, 30 graus, o Botafogo e Palmeiras estão acostumados, né? Não sei se a umidade, como é que vai estar a umidade do ar, aí é diferente, porque o cara com muita umidade transpira muito, perde muito líquido, aí é uma outra coisa que a gente vai ver ao longo da partida. Quanto à possibilidade das alterações, se você tirar saindo um volante e entrando outro, que é o caso do Newton, eu acho que não muda o esquema tático. Não muda aquilo que pensa como trajetória o Botafogo. Mas se você fizer uma alteração um pouco mais sentida, que é a entrada do Cuiabano, para fazer uma... Que é a mais provável. Que é a dobra da lateral, o Palmeiras pode... O Botafogo jogou algumas vezes assim no Campeonato Brasileiro. Já jogou com essa dobra e jogou bem. E jogou bem, a verdade é essa. Porque o Cuiabano não é um jogador que se limita só a fazer o trabalho de lateral, né? Ele tem uma possibilidade muito boa, que é de derivar do lado esquerdo para dentro e bater no gol com muita força. Ele tem um chute muito violento. E pode ser uma dessas novidades. Para um jogo contra o Palmeiras, aí você vai dizer assim, mas vai ter que marcar o Estevão, né? Mas o Botafogo já tem um baita lateral, né? O lateral do Botafogo já é lateral de seleção. Agora, se você vai botar mais um lateral, isso significa o quê? Que o Botafogo pode forçar a entrada do Giai como terceiro zagueiro. E aí o Estevão vai fazer
toda aquela faixa do campo, que eu não gosto, é uma questão pessoal. Eu não gosto do Estevão fazendo todo o corredor direito. Eu não gosto. Porque o jogador não está. Ah, mas ele tem 18 anos. Mas ele não vai estar preparado para correr 50 metros finais. É melhor você correr 50 metros finais do que correr 80, 75, 90. Entendeu? Ele tem que estar preparado. Um jogo como esse é um jogo de detalhe, um jogo que uma bola escapando, uma bola mal jogada, um passe mal dado define o placar. E o Estevão pode provocar isso. Né? O Alex Telles é um baita jogador. É um baita e bate bem na bola, bate bem falta, bate bem pênalti. É um cara que tem que ser respeitado. Mas se dobrar essa lateral aí, eu acho que é muita coisa presa para um lado só. O Botafogo vai ficar preso de um lado só. Para ter do outro lado o Arthur para poder criar as jogadas com o Savarino para a entrada. Savarino mais centralizado. Para a entrada de um centroavante que é um baita centroavante, que é o Igor Jesus. Para mim o Igor Jesus tem Haaland, tem um monte deles de centroavante. Até aqui o que eu vi jogar e é do bom é o Igor Jesus. Até agora. Eu defendo o Igor Jesus. Ousado você, hein? Hã? Ousado. Mas tem gente... Cada um gosta do que quiser. Eu gosto do Igor Jesus como centroavante. Sim. Se você gostar do Haaland... O Rafa tá falando lá. Quer dizer que pro Oswaldo Pascoal Futebol Clube joga o Igor Jesus, não joga o Haaland. No Bala Mistura? Lá no meu time? Foi o que eu entendi. Não, eu tô dizendo a apresentação no Mundial. O que fizeram até aqui no Mundial, de todos os centroavantes... Sim. Fala um nome aí, fala um centroavante. Pedro não jogou nada até agora. O Pedro o Pedro não jogou. Vai. O centroavante do Bayern de Munique. Harry Kane. Fala o outro centroavante, o do Manchester United. O da Juventus, o Vlahovic. Hã? O Vlahovic fez 2 gols. Não é o Vlahovic ainda. Ele é muito bom jogador. Ele é respeitado pela zagueirada. O centroavante do City. Haaland. Não. E aí? Fez um gol? O último jogo fez um gol. O gol mais bonito não foi dele, foi do Savinho. O Linares tem que ir para a coletiva do Renato Paiva daqui a pouquinho. Só fazer uma pergunta para ele. Mandaram dizer que é para botar o Everaldo na discussão, viu, Pascoal? Ele quer botar o Everaldo na discussão. Não esquece isso. Chuta, Everaldo! Chuta, Everaldo! Linares precisa ir para a coletiva do Renato Paiva. Só deixa eu tirar uma dúvida com ele. Eu escutei amigos de torcedores de Botafogo e Palmeiras que estiveram nos jogos da primeira fase do Mundial de Clubes, que a tendência é de menos torcedores dos dois a partir do mata-mata. Primeiro que já estão lá há alguns dias. O ingresso fica mais caro. Ingresso já era salgado, já gastaram bastante, não só no ingresso, né? Para se custear lá também não é nada barato e também não se tinha a garantia que o time permaneceria na competição. Como é que você vê a circulação de botafoguenses e palmeirenses por aí, Xará? Vimos pela cidade, com certeza, né? E chama atenção porque o torcedor que vem para um momento como esse sempre está usando a camisa do time. Mas, sem dúvida, tem muito desse aspecto, Plihal, porque você tem que, dentro de um orçamento que te permita vir para um torneio como esse, você não tem a garantia e não tem como saber exatamente se a equipe vai passar, se vai passar em primeiro, segundo, para onde você vai se deslocar. Então, isso, claro, encarece muito, por mais que muitos torcedores queiram estar presentes. No caso até do Botafogo, a gente estava acompanhando mais de perto o Botafogo, estava na Costa Oeste. Então, assim, o time jogou em Seattle, depois 2 jogos em Los Angeles, aí vem aqui para Costa Leste, tem realmente um custo ainda maior nesse deslocamento para quem tentou acompanhar desde o início. Ainda assim, acho que não vai ser... Na primeira fase foi a torcida mais numerosa dos sul-americanos, né? Sim, Então, os sul-americanos eu não sei, a do Boca foi muito numerosa. Não, mas a mais numerosa dos sul-americanos foi a do Palmeiras. Eu acho que a do Boca foi mais. Não foi. Eu acho que foi. Não foi. Eu garanto pra você que a maior torcida dos sul-americanos foi do Palmeiras. Dos brasileiros foi do Palmeiras. Estudar os relatórios de público de jogos para poder saber se numericamente é isso que apareceu lá no papel. Eu tenho a impressão do jogo, que né? os únicos times que jogaram com o estádio cheião, todas as partidas da primeira fase foram Real Madrid, por razões óbvias, aí é muito torcedor turista também, e Boca Juniors, Pascoal. Embora a torcida do Palmeiras tenha dado um show entre as brasileiras, eu vou pegar destacadamente aqui, a mais eu vou pegar aqui e vou mostrar pra você, porque... Linares, corre lá, meu garoto, vai lá ouvir e gravar Renato Paiva para trazer pra nossa programação nessa véspera de jogão de oitava de final de Mundial de Clubes, reunindo 2 brasileiros, Botafogo e Palmeiras. Obrigado, André. Fiel ainda não falou a respeito. Você acha que Renato Paiva, Rafa Marques, acerta em escalar, se isso se concretizar, logicamente, em escalar o Cuiabano, fazer a dobra ali de laterais e dar uma mudadinha na configuração do time, embora o time já tenha atuado assim aqui no Brasil?
Eu acho que acerta sim, Plihal. E a minha lógica de sustentar essa opinião tem muito mais a ver com a qualidade do jogador que está entrando do que propriamente com a desenvoltura tática do time, o ajuste tático do time com essa modificação. O primeiro Botafogo já jogou nesse esquema 4-2-3-1 algumas vezes. O Cuiabano, quando foi lançado por esse setor, foi muito bem. No 4-4-2, que virava 4-2-4, quando o Botafogo jogou com 2 centroavantes, ora Igor Jesus com Juan Cruz, ora Igor Jesus com Mastriani. Ele também funcionou bem como o cara que fazia ali o lado esquerdo. Isso aconteceu quando o Savarino estava machucado. Então acho que, assim, tecnicamente, você tem um acréscimo com essa alteração. Embora ela modifique o modelo de jogo que o Botafogo encontrou para o Mundial com os 3 volantes e que funcionou. Se o Botafogo não deu o espetáculo, foi de uma eficiência absurda. E no último jogo contra o Atlético de Madrid, quando notadamente jogou para poder segurar a vantagem que tinha, podia perder até por diferença de 2 gols, o time se ouve muito bem na fase defensiva. Então eu acho que faz certo nesse sentido. Só tem um ponto que eu acho que talvez carecesse até de uma análise um pouco mais profunda, mas eu queria chamar a atenção sua, do Pascoal, do Fantasport, que está todo mundo falando que a entrada do Cuiabano, ela dobra a lateral esquerda e aí o Botafogo, com isso, indica que está preocupado com o Estevão. Não deixa de ser uma verdade. Todavia, o Cuiabano, em vez do Newton, mantém o Botafogo mais ofensivo. O Cuiabano é um jogador que ataca muito mais o lado esquerdo, se apresenta como ponto esquerda, é um jogador que participa ativamente das jogadas ofensivas, é muito posicional, mas é agudo, chuta bem de fora da área, faz a tabelinha, tem velocidade, é um lateral que tem muitos recursos. O Newton não tem, como meio-campista, toda essa disfarçatez, essa iniciativa de ser um cara que vai contribuir com a fase ofensiva. Então não é só para marcar o Estevão, eu acho que esse é o ponto que eu queria levantar. Eu acho que com o Cuiabano na vaga do suspenso Gregory, o Botafogo mantém um bom repertório ofensivo também pelo lado esquerdo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.